Olá, minha gente, boa noite a todos vocês, boa noite, boa noite. Boa noite a quem é de boa noite, bom dia a quem é de bom dia e boa tarde a quem é de boa tarde, uma vez que estamos falando para gente do mundo inteiro, né, Leonardo? É verdade, boa lembrança. Bom, vocês viram que Robson Pinheiro está de volta. Mais comportado. Ah, é? Robson Pinheiro 2021, assim, é uma versão... Não, olha, sabe o que eu escrevi esses dias? Eu falei assim, se vocês não gostavam da minha versão 2020, esperem para ver a 2021. Eu estou insuportável. Vai piorar. Vou piorar bastante. Quem não gostava. Mas é isso, gente. Nós estamos iniciando a live, né? Com a minha nem sempre dileta presença, mas aqui. E para mim é bom estar de volta a falar com vocês. Principalmente para não responder nada que vocês perguntarem, desconversar tudo, né? O certinho aqui é o Leonardo, então ele vai conduzindo. Esse dia eu estava falando com o Léo, gente, que uma pessoa escreveu, você podia deixar o Leonardo de fora, por que o Robson deixa o Leonardo? Aí o outro comentou assim, se deixar o Robson falando sozinho, ele termina em 10 minutos. É literalmente isso, igual para mim um livro, que do tipo do livro Legião, tinha que ter 10 páginas. Ponto, acabou. E aí é como eu disse, que é o maior pagamento de língua, que agora o seu livro que eu estou preparando, né, que não é psicografado, que é Robson Pinheiro, por Robson Pinheiro, Desdobramento Astral, Teoria e Prática, vai ficar com mais de 600 páginas. Eu estou, como é que é? Você fala que você não sabe o que é pior, no inferno se é o editor, o mentor ou o obsessor, né? Mas realmente o autor também dá trabalho. Dá tem trabalho, isso também, né? Tem também, porque... Não, mas brincadeiras à parte, realmente é muito texto e vai ser, quer dizer, você não vai mais poder repetir isso. Se depender de você, o livro ia ser pequenininho, porque agora depende e o livro vai ser Olha que eu achei bem que havia resumido muito, sabia? Mas tem bastante conteúdo. Tem. Não, mas também são 24, 25 capítulos, salvo engano, né? Então, é bastante coisa mesmo, né? Pois é. Pessoal, hoje nós estamos com uma live com um tema assim bem amplo, bem solto. A gente vai tentar umas mudanças no nosso cronograma da live, fazer umas tentativas. Afinal, é a 45ª já, né? Nossa, já? 45ª live. Então, desafios de um novo tempo, né? Começando aí 2021, eu digo sobretudo, não só porque a gente está em janeiro, né? Mas a primeira presença de Robson aqui ao vivo neste ano. A gente até elegeu como inspiração aquele versículo que está no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, um dos livros acho que talvez mais citados, né, no Antigo Testamento, ou mais remetidos, especialmente esse capítulo 3º, que fala do tempo, né, de uma forma muito bela, assim, quase poética, assim. No primeiro versículo, o capítulo abre assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, né? E a partir daí ele desenrola falando a respeito do tempo. Então a gente quer falar um pouco assim, mas sem um compromisso, deixar, né, um tema mais amplo, mais solto e tudo mais. A gente acha que hoje vai fazer a prece mais cedo, né, para tentar a gente... Termina mais cedo também. Porque geralmente a gente deixa a prece por volta das 7h30, mas a gente vai tentar fazer mais cedo. A gente encerra. Então vocês ouvem. Tá bom, o pessoal já entendeu tudo, né? A gente lembra, eu sempre lembro, Robson, aquela vez, acho que foi a primeira vez que eu não estava. Não sei porque se eu estava doente, o que era, não me lembro. Não, acho que eu viajei para um médico, exatamente, em Juiz de Fora, no interior de Minas. E aí uma pessoa comentou assim que eu ia fazendo os campos, a música, não sei o quê, para entrar no clima, que você, bem prático, assim mesmo, mas tum. Aí ela fez uma relação com os signos do zodíaco, né, falando assim: Leonardo, canceriano, vai fazendo assim devagar e tal, e você... isso porque ninguém podia fazer para mim, isso porque foi longo para o pessoal. Não, com certeza. Eu só faço assim para mim, assim, acabou. Não tem tempo para outra coisa.
E você, a falta de paciência que você sempre comentava, Robson, que você tem com educação mediúnica, com esse negócio do médium, entrar em sintonia. Você acredita que... Percepção de fluidos. Nesse sentido, você e Marcos são oposto, né? Somos. Porque, olha, hoje até o José... Ele adora, de madrugada, ele gosta, ele é muito talentoso nisso. Voltaram a me acordar de madrugada. Ah, é? Voltaram, a despeito de toda a minha revolta com isso. Mas hoje o José, entre dos... Eu posso falar, não sei. Vocês não sabem, então não tem como eu falar. Então ele citou alguma coisa, deixa eu mudar o assunto. Ele citou alguma coisa sobre desenvolvimento mediúnico. E eu falei assim... E eu lá vou ter paciência de fazer isso? Como? Você está pedindo a pessoa errada para fazer uma coisa dessa. Depois você me lembra, tá? A equipe técnica aí. Não, se você não tem paciência disso. Imagina você ficar... vai mentalizar isso. Dá um soco nele, de uma vez ele desdobra e vai conferir tudo lá. Realmente eu nunca tive, Léo, essa paciência. Não. Eu lembro que é tão notável que tinha uma época, lembra quando você e Marcos Leão atuavam juntos na reunião de tratamento espiritual, muitos anos atrás, e os espíritos chegaram a explicar que havia ali uma diferença tão grande de velocidade de entrar em sintonia, que você incorporava e Marcos ficava um pouco atordoado, assim, por até um tempo. Entrar em sintonia. Até, exatamente, no sentido da diferença de rapidez de entrar em transe mesmo. Mas né? eu acho que sempre foi assim. Você é muito rápido com tudo, com né? Tudo, eu consigo fazer as coisas rápidas, eu consigo antecipar problemas, eu arranjo a solução antes do problema. Aquela sua teoria, lembra que você não cozinha nada que demore mais de 20 minutos? Tudo na panela de pressão. Porque eu nunca vi uma pessoa que usa tanto panela de pressão igual você. Pois né? você não tem noção. Eu não sei cozinhar, então não sou Você sabe que nós chegamos a gravar um programa, o início de um programa meu sobre culinária. Pois é. E não utilizei panela de pressão. É mesmo? Não. Gente, homem renovado. Magia da cozinha com Robson Pinheiro, sem panela de pressão. Pois eu tinha ouvido falar desse programa, mas vai ter continuidade o projeto? Vai ter sim. Ah, meu Deus. Mas o tema é impaciência de Robson Pinheiro. Passou de 20 minutos, não serve. Eu não dou conta disso. Hoje uma pessoa até me convidou assim, vamos fazer uma oração longa. Eu falei assim, oração longa comigo? Eu falei assim, não, oração longa com o Léo, com Marcos, então, que é uma ópera espírita a oração dele, de tanto que dura. Eu parto do pressuposto que o Todo-Poderoso, onde quer que ele esteja escondido no universo, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então eu falo, Senhor, tu sabes, acabou. Às vezes assim, demora um pouco. Quando você está envolvido assim, naquela coisa de gratidão, de louvor, louvor e devoção, você faz uma oração mais devocional. Mas igual o povo faz uma ladainha, eu não tenho paciência para isso, né? Eu tenho até uma coisa assim, esses dias eu estava pensando assim, no meu desencarne, eu sempre falei isso, eu não quero ir para plano superior. Porque se eu tenho que ir para lá, para depois vir trabalhar no umbral, eu fico de uma vez. Já fico. Para que eu vou conhecer um tanto de alma penada, desembestada? E, se eu for para um lugar onde está cheio de espírita, de evangélico, principalmente aquelas mulheres do cabelão grande, pentecostal, gritando glória, aleluia, ou gloricida Eliana Balabás, gloricida Mias, falando língua estranha, não quero. Se eu for para um lugar semelhante ao nosso lar, que é aquelas tudo de almas, que caminha, não chega a lugar nenhum, vai para lugar... todo mundo cruzando, para onde que eles vão? Para lugar nenhum. Não quero isso. Como foi retratado naquele filme, que a impressão que dava é que era todo mundo vestido de cortina. De cortina. Pegaram a cortina da mãe de algum deles lá, da mãe da Andalisa, e fez roupa para eles. E você vê que eles ficam andando e fazendo o quê? O figurino era de chorar. Mas pela minha lembrança assim, do livro, que eu não releio já há um bom tempo, um bom número de anos, não era muito diferente, não sei, aquela imagem daquela coisa esvoaçante, né? Mas na verdade, gente, eu falo assim mesmo, criticando a mim mesmo, tá? Por exemplo, a minha impaciência com essas coisas, com perguntas idiotas, com perguntas que a pessoa, assim, tem um pessoal, meu Deus, Robson, na internet, que a bênção deles é não estar perto de mim fisicamente.
porque eles passavam para o outro lado da Não. vida rápido. Mas isso também, até quando você fala que eu te torturo como editor na hora das edições, que eu escrevo uma pergunta nos comentários, a gente usa aqueles comentários do Word, Imenso, recurso de revisão. gente, vocês não imaginam. Aí eu escrevo, às vezes não cabe, de tamanho, né, certo trecho assim mais obscuro, um pouco mais truncado. Aí um monte de comentários, mas às vezes tem uns grandes assim, e a impressão que eu tenho é que o seu objetivo é responder não de uma forma que resolva como talvez você gostasse, mas assim, de uma forma mais ligeira possível. Então eu argumento um monte de coisa e você fala assim, pode ser. Ou pode eliminar esse trecho. Porque às vezes é mais fácil eu pedir você para eliminar do que eu explicar. Ou seja, não é só com o povo na elimina isso aí, internet. ninguém... Elimina. Ninguém precisa saber disso, não. Aí, é quando eu ainda falo, não, Robson, mas não é o caso de eliminar, porque isso aqui não pode eliminar. Por isso Então explica você do jeito que você entendeu. Gente, é uma luta. Só que eu tava com saudade mais desse bate-papo com você do que de gravar o programa. Oh, meu Deus. Isso acaba me refazendo, porque a gente lembra das coisas que a gente vive, porque as pessoas não, lendo os livros, nem sabem que a gente tem essas discussões. Com certeza, assim, E como elas se eu, dão. com a minha impaciência eterna, eu acho que quando Deus faz uma pessoa com pouca paciência, ela tem muito mais do que eu. Né? Pouquíssima paciência, muito mais do que eu. Mas sabe que tem momentos, você já chegou a levantar essa hipótese. Eu não sei se eu sou assim, de natureza, minha mesma, hiperativo, por causa de uma necessidade do trabalho espiritual, eu sou desse jeito, ou se isso vem da convivência com Joseph Kleber, que é uma pessoa rápida na hora de fazer as coisas, despachada. Eu acho que é a soma das duas coisas, porque você... Eu acho que sempre foi uma pessoa expedita, né? Por tudo que você fala, aquela coisa de... Na própria Uzi Minas, quando você tinha o quê? 18, 19 anos, por aí. Então, bem jovem, que você fazia o trabalho de duas pessoas, porque você controlava... sim, as manetes, né? Isso. Escada rolante. E você olhando para uma coisa e manejando duas coisas aqui atrás, né? E então tem uma agilidade, uma coisa assim. E com os anos, com o Joseph, gente... Joseph Kleber talvez seja o único espírito assim que se comunica regularmente, né? Um dos que dirigem o trabalho através de Robson Pinheiro, que é conhecido nacionalmente, né? Através de vários médiums, os grupos de fraternidade. E aí a primeira vez, eu nunca esqueço, e até hoje, toda vez que eu ouço aquela musiquinha do Joseph, eu rio no trecho que fala que ele não tem tempo. Porque até a música fala disso, né? Joseph Como diz, é que é? Como é que é? Joseph não tem tempo e diz que vai ter que voltar. Diz que o tempo é pouco. É pouco. Não é assim? Como é que é o ritmo? Você não lembra? Hoje eu estou tão feliz, porque é meu culto no lar. Hoje eu estou tão feliz, por isso eu estou a cantar. Palminha está aqui presente, seu sorriso alegria nos traz. Palminha está aqui presente, José Grosso também diz que está. Sheila prepara o ambiente, seu perfume espalha no ar. O nosso amigo Joseph aqui acaba de chegar, mas diz que o seu tempo é pouco. Olha isso. E logo vai ter que voltar. E é muito estilo do Joseph mesmo. Quando ele diz assim, eu vou ficar 1 minuto em tal tarefa, né? Eu vou visitar pessoas 23h46. Ele marca uns horários assim, né? É ridículo, né? Vou visitar a fulana 1h17, vou ficar até 1h18. Eu me lembro uma vez que eu fui... Eu fui também as atribuições que fui numa atividade devem ter, a gente tem noção. De um outro grupo, que não convém falar, e um dos médicos até bem conhecidos no meio espírita, no meio de uma reunião que não teria nada a ver de mediúnica, o médium quis provar que era médium.
Aí resolveu incorporar José. Aí o suposto José chegou assim, oh, meu irmãozinho Nossa. querido, que a paz de Jesus, né? Do que a gente conhece pegou do na minha Joseph. mão assim, você sabe que eu sou José, não é? Você não está parecendo, não. Eu já vi através de 200 metros, não tem nada a ver. Eu falei assim, ai, sou eu mesmo. Você tem certeza que você não é Sheila? Falei com ele assim. Aí o pessoal do centro, você tá doido? Eu falei, tá parecendo Sheila, tá muito abestalhado pra ser José. Não é mesmo? Ele não fala assim, não. Meu irmãozinho querido. Quando que ele vai falar isso? E assim, bem devagarinho, lembra até o com vozinha Bezerra. de... O Bezerra de Menezes, muitas vezes manifesta assim de uma forma que evoca uma comoção. Você mesmo. sabe que, não sei se eu lhe falei isso, Léo, o ano passado, mas para o início do ano, antes de iniciar a tal pandemia, ou pandemônio, sei lá, eu tive um desdobramento e a gente eu vi junto com mais 2 médiuns, que não são do Brasil, estavam desdobrados, a gente foi levado para uma palestra. E de repente aparece um espírito de um médico, de um ex-médico, falando e com a voz firme, forte, assim como, sabe? Veemente, e às vezes ele pegava na mão, fazia isso aqui, e batia. Quando terminou, Bezerra de Era o Menezes. Bezerra, olha não só. tinha nada a ver com o velhinho que o pessoal fala. Eu falei, mas Bezerra... porque a gente conhece que a interpretação dos médiuns, né, também... Aí um espírito falou assim, mas por que ele tem que manifestar sempre do mesmo jeito? Ele já foi deputado. Eu ia dizer, essa coisa assim, lembra política mesmo. Ele pode assumir a postura que ele tinha mais novo. Né? Porque a gente acaba dando um formato e sempre é daquele jeito, né? E sendo que a gente mesmo não é, né? Nós não somos assim o tempo todo. Né? Varia, né, conforme o dia. Mas, de fato, para um sujeito que foi deputado federal, ele tem que ter tido uma... Né? Vamos cantar um pouco? Eu estou com saudade de música. Vamos né? sim. Tinha ali um comentário, acho que o Mike apagou? Ah, que pena. Eu ia mesmo ler agora o comentário que a Rosário Dias fez, que ele selecionou, botou aqui, dizendo que a espiritualidade fica mais gostosa e tal. Acho que o Mike saiu ali da estação de trabalho dele, daqui a pouco ele põe ali para nós. Eu achei legal que ela estava comentando que essa descontração faz sentido. Mas vamos lá, estamos aí. Eu já volto lá. Mensagem da Rosário, numa hora você bota aí depois, eu releio. Aí, eu estava aí. Robson, a partir do teu olhar, a espiritualidade ficou mais gostosa, mais colorida, continuo compactuando com você. Um beijão, Rosário. Rosário Dias. Que legal. Então vamos cantar assim, fazer nossa oração? Com certeza. Você vai... O que a gente vai cantar? Deixa eu ver. Você quer usar do nosso materialzinho ali? Ou... Caçador à beira do caminho, Isso, que eu sei. Oi, não me mate esta coral na estrada. Esta coral viajou a noite inteira, por isso ela chegou de madrugada. Caçador. Você não conhece? Eu lembro de você cantar, mas eu não lembraria. Coral. Exatamente. Não lembraria da letra, nem mesmo do ritmo. É porque me lembrei de um desdobramento e ficou muito forte, né? Eu tive um desdobramento com aquele orixá, que eu confundi com um cobra coral. Então era uma cobra e aí na metade ela transformava num homem. Orixá menor. E olhava para mim assim, depois que era cobra novamente, virava o homem assim, olhando para mim. Aí eu falei, será que esse é o caboclo cobra coral que está dando esse formato? E não era o orixá lá. Olha só. Segundo, né, a crença. Então vamos... Mas... Uma música que eu acho que é mais... eu estava cantando música da Senzala, da Casa Grande, né? Tanto faz. Eu acho que tudo tem seu lugar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O ceifeiro
Jesus lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, bem alto a proclamar que Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, aleluia, Ele vem nos buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, bem alto a proclamar que Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, aleluia, Ele vem nos buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, bem alto a proclamar que Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, aleluia, Ele vem nos buscar. Senhor Jesus, é com grande alegria, Jesus, que nós nos reportamos a Ti. Neste momento, Senhor, relembrando os dias antigos da Galileia, da Judéia, de Betânia, nós lembramos a Tua figura que atravessou os séculos, Senhor, e se materializa diante das telas da nossa memória espiritual. A figura do rabi, do professor, do educador, a figura do revolucionário, do homem que confrontava tudo e não se calava diante dos erros. E é este Jesus que caminhava como um ser humano entre os humanos. Talvez, Senhor, se estivesses no dia de hoje, estaria, quem sabe, vestido uma calça jeans ou uma bermuda, com um violão ou uma guitarra, ou quem sabe, ligado na internet para fazer a tua mensagem chegar ao mundo. Mas nós queremos mesmo, Senhor, evocar a figura desse amigo, do amigo da humanidade, e te agradecer, porque o Senhor não desistiu de nós. Te agradecer porque ainda hoje, em pleno século XXI, o Senhor continua caminhando entre nós e investindo na humanidade. Tantas coisas positivas acontecendo, Senhor. Tantas bênçãos descendo do teu coração generoso.
neste momento que a humanidade vive, nós vimos ainda as flores desabrocharem, a chuva cair, molhar a terra, regar as plantas, regar os corações humanos. Nós vemos mãos que se unem para ajudar. Nós vemos mãos que se estendem para consolar. Neste momento, tanta coisa boa acontecendo, pessoas se unindo para dar a cesta básica, o pão, a comida, o medicamento, para visitar os enfermos. E em Teu nome, Senhor, sendo erguidos no mundo inteiro hospitais, obras beneméritas, em Teu nome ainda pessoas fazendo bem, em Teu nome pessoas não desistindo de ser feliz. Em Teu nome, Senhor, muitos prosseguem semeando estrelas nos corações dos homens. Quanta bondade ainda está caindo na terra, está germinando na terra. Em Teu nome tudo está sendo feito. E é em Teu nome que nós louvamos, é em Teu nome que nós agradecemos, e é em Teu nome que dizemos obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu quero aproveitar a inspiração e agradecer as pessoas que nos auxiliaram, estão nos auxiliando neste momento em que as chuvas chegaram em Belo Horizonte, né? E causou um transtorno enorme aqui no prédio da clínica José Kleber, aqui no estúdio. E várias pessoas, várias mãos amigas têm nos auxiliado. E logo nós mostraremos a vocês a obra, né, que está sendo feita. A gente tem gravado cada parte para dar satisfação ao público. Que bom, e não Robson. nos faltou em momento nenhum essa ajuda, né? Na semana passada, aqui na live, a gente mostrou um videozinho, aquele que você fez mostrando a água caindo. Não sei se o pessoal comentou contigo. Sim, sim. Um vídeo bem curto, né, de segundos. E aí realmente motivou, muita gente falou, puxa, tal, e pediu, né, para contribuir e tudo mais. E realmente, né, foi um susto tremendo, né? Pois é, um susto. E Um depois, susto que sustou as suas e depois férias, veio um inclusive, susto, né? atrás do outro susto e do outro susto. Que foi a gente só descobrindo coisas, né? Uau. E foi bem interessante. Mas eu quero agradecer, porque foi algo assim bem impactante para a gente, bem impactante. E agradecer as pessoas que compraram as máscaras que nós fabricamos, máscaras da Roy de Milano, e que ajudou também a gente no período do final do ano. Sim, muito, muito mesmo, mais do que vocês imaginam. Né? E, enfim, né? Aqueles que têm dado a mão nesse momento.
Então, no momento de agradecer a Deus, né, a Jesus, por tanta bênção acontecendo na Terra, a gente quer agradecer também pela fé que as pessoas depositam nesse trabalho. Aqueles que não deixam só para Deus fazer. Só para Deus. Porque, no sentido, né, de que aquele negócio que você sempre criticou, né, passa diante da necessidade e fala assim, que Deus possa tocar uma alma, né? Esses dias aconteceu de uma pessoa, que eu xinguei uma pessoa do colegiado. Como você xingar fosse uma coisa muito difícil para mim, né? De você fazer. Mas a pessoa depois, eu vi na live que aconteceu um desastre na clínica, eu tô orando por você. Você vai a merda com sua oração. Tá doido? Não quero sua oração, né? Oração não compra tijolo, cimento, telha. Desculpa, não. E o contrário aconteceu, que eu achei interessantíssimo. Que um companheiro, um bandista, na verdade ele fez uma transição bonita, né, da Umbanda, espiritualizando o culto, ou desafricanizando o culto, e está num trabalho extraordinário em São Paulo. Ele falou assim, você não pediu a gente nada, Robson, e eu fiquei sabendo aqui agora. Tudo. Eu falei assim, não, fica tranquilo. Nós estamos lutando aqui para fazer as coisas. Ele falou assim, eu vou fazer uma campanha por minha conta. Menos de uma semana depois, ele falou comigo assim, Robson, eu vendi uma câmera, tipo uma filmadora, arrecadei um dinheiro. Olha só. E estou enviando para vocês, em nome de Pai João de Aruanda. E estou fazendo uma campanha aqui para ajudar também, porque eu sei que nesse momento estão precisando. Você fica sem palavras, né, pessoa? Não é que a gente quer que todo mundo faça a mesma coisa, não, mas existe uma diferença. Você sente na vibração da voz da pessoa, quando ela... eu sei que você passa por isso, vou rezar para você. Até porque não, peraí. Que espírito ano passado que falou isso? Agora eu vou me confundir aqui, não me lembro. Se foi o Veludo, eu acho que foi o Veludo. Mas enfim... Um dos espíritos da equipe chegou a comentar que se 10% das vezes ou dos momentos que as pessoas dissessem que estão rezando, vou orar para você, estamos vibrando, estamos unidos em pensamento, meu coração está com você, essas frases assim. Se 10% das pessoas que dissessem isso de fato estivessem orando, o mundo estaria num panorama bem diferente. Quer dizer que os espíritos dizendo que assim, menos de 1% das vezes que as pessoas falam estou orando mesmo. De verdade, né? Enfim, quem tiver interessado a propósito disso tudo que Robson comentou e conhece, né, as instituições beneficentes fundadas por Robson Pinheiro e confia, aí no chat estão o Pix, tanto o Pix, né, que é esse método hoje gratuito de transferir rapidamente recursos, quanto a conta bancária da Clínica Holística Joseph Kleber, que esse é um nome fantasia, né? Então aí a conta bancária, acho que aparece a nossa razão social. Instituto Social Educacional Everilo Batista. Não é cultural isso? É cultural, é. Social e cultural, não é? Isso é. Social e cultural Everilo Batista, né? Então, é isso. Bom, uma das mudanças que a gente quer fazer, ou das iniciativas, as novidades, melhor dizendo, que a gente quer trazer aqui para vocês, já está no ar, então a gente vai começar a usá-lo na semana que vem, você acessa o site robsonpinheiro.com.br/live, né? Lembrando que live é escrito em inglês, né? Acho que todo mundo sabe, mas enfim, né? L-I-V-E, robsonpinheiro.com.br/live. A gente colocou lá um formulário, um espaço de interação aqui, porque as perguntas do chat, pela pressa e o volume delas, elas vão subindo, e o recurso do chat do YouTube é muito limitado, a gente não pode navegar com a barra de rolagem, posicionar naquele momento, ele fica atrelado àquele minuto, aquele segundo, aquele momento no chat, não tem como responder depois, né, fazer referência à pessoa que perguntou. Então a gente criou esse formulário em robsonpinheiro.com.br/live para você formular perguntas que sejam suscitadas durante as lives aqui do canal
né, essas lives que a gente faz no canal do YouTube de Robson Pinheiro. Então a pergunta, claro que a gente não promete responder todas, mas ela poderá ser respondida na live da semana subsequente, oportunamente quando a temática permitir. E claro, a gente vai, enfim, selecionar também o que vem, né? E dependendo do volume, nem se a gente quisesse responder nem todas, a gente conseguirá. Mas, né, a gente acaba fazendo a live sem ver o chat de vocês. A gente não tem uma interação como né, muitas vezes as pessoas fazem live ali de olho no chat, com o computador do lado. Vocês veem que não é o estilo que a gente adotou, né? E, portanto, o pessoal da técnica e nos bastidores é que fica interagindo mais com vocês no chat. Mas a gente, vamos selecionar umas perguntas e aí tem um jeito de fazer essa seleção melhor. E para isso a gente criou esse formulário. Combinado? robsonpinheiro.com.br/live. A gente não é do estilo de ficar respondendo perguntas assim, né? Dar premonições, né? Fazer previsões. Não é, então, enfim. Entendendo dessa forma, a gente vai fazer uma seleção. Não fique perguntando a gente qual que é o orixá do ano, orixá de cabeça, orixá de pé. Eu não entendo disso, o Léo não entende. A gente não joga búzio, nem tarô e nem carta. Então, a gente vai selecionar. Para quem não conhece, às vezes tem muita gente entrando pela primeira vez e não me conhece, né? Então, só para dizer que eu não sou médium, que eles dizem em Minas Gerais, flor que se cheire. Eu não faço revelações, tá? Não respondo, em geral, qualquer coisa que me pergunta. Sou pecador praticante convicto e declarado. Tá? Então, não comungo com o que muita gente faz, com o que muito médium faz. Então, e não sou nada beatificado. Eu adoro mandar ir a merda quando a pessoa faz coisa que é merda. Tá? E aí, por isso tem um editor que consegue... Deus colocou ele ao lado para ele me dosar um pouco mais. Mas esse sou eu, tá? Então não esperem um médium santo, não, tá? Eu sou como qualquer outro, como qualquer um de vocês e não pretendo mudar e nem melhorar. E a versão 2021 tá bem pior. Tá bem pior. Bem pior. Bom, mas a gente ficou super contente. A semana passada a gente teve a live com Marcos Leão. E ela atingiu números importantes aí de visualizações. Se quiser contar pra gente o que você gostou. E uma coisa, Mike, eu tava lembrando além da camisa do Marcos, né? Além da camisa do Marcos. E a minha, o pessoal elogiou também, né? Porque eu botei uma camisa tão colorida quanto a dele, ou mais, sem a gente ter combinado. Foi engraçado. Mas, Mike, quantos 1000 assinantes nós estamos lá no canal do YouTube? Esses tempos eu olhei e já me esqueci. Mil. Acho que era eu ia falar 130, mas não estou enganado então não, né? É isso? 130 mil? Olha só. E então, bom, se você está aqui conosco e ainda não assinou o canal, faça o favor, porque isso ajuda a gente a difundir mais o conteúdo. Vocês veem que o canal não é monetizado, não tem aqueles comerciais chatos do YouTube, irritantes. Justamente porque a gente aposta nessa estratégia diferente. Mas mesmo assim, aproveitar e falar isso... O quê? Se algum de vocês que for louco o suficiente, se algum de vocês quiserem patrocinar o canal Robson Pinheiro, sintam-se à vontade de fazer a proposta, que nós temos uma obra social aqui demandando muito. E aqui a gente ainda não faz materialização de dinheiro, né? Ainda não aprendemos reunião de materialização de dinheiro. Então, se tiver alguém que queira patrocinar o canal Robson Pinheiro, ou um programa, né? Web TV, né, de Robson Pinheiro, por favor, só mandar mensagem para a turma aí que nós nunca falamos isso no ar, para pegar a turma nunca, de coisa, mas diante das necessidades, né, a gente abre as portas para possibilidades, né? Então, Robson Pinheiro, e como começou aí o seu ano e os desafios espirituais? Pois é, eu falo, você lembra do ano? Eu adorei aquele negócio que você dizia no vídeo. Esse vídeo está separado em destaque no canal. 1º de 2020? Exatamente, é isso mesmo. Eu comentei semana passada, porque é aquela história, como é que é? O povo falou isso muito a respeito de 1968, né? Fazendo um paralelo dos acontecimentos históricos aqui, com o AI-5, né, no regime militar, e 68 na França, dizendo assim, o ano que não acabou, né, porque foram anos de protestos, assim.
Mas, então, esse negócio do ano que não acabou já foi usado, assim, sobretudo associado a 68. Mas é uma imagem, né? Assim, essa imagem de que continuasse tudo a mesma, mas no fim das contas, acho que você quis dizer que 1º de janeiro é uma espécie de 1º do 13, né? Quer dizer, é uma mudança de calendário. Sabe por quê, Léo? Que as pessoas têm uma ilusão de que quando mudar o calendário, muda tudo. Esse ano vai ser diferente. Mas se você não mudar a sua vida, não vai ser nada diferente, vai prosseguir do mesmo jeito. Não é a mudança do calendário que vai fazer o mundo ficar melhor. É a mudança do ser humano. Porque os desafios vão continuar. O desafio atual só existe para nos preparar para outra maior. Querendo ou não, é assim a vida. E não fui eu, nem você, nem os espíritos que inventamos essa metodologia educativa. Nós não fizemos jus a um método educativo, vem outro menos brando, mais forte, mais intenso. O calendário muda só o número. Os acontecimentos permanecem desenrolando na linha do tempo de acordo com a resposta dos protagonistas e dos atores dessa novela, desse grande teatro. Nós vivemos um teatro universal, um teatro planetário. E nesse teatro, nós somos autores, vocês são atores, que nós vemos de vários momentos de outras vidas, porque nós precisamos passar por uma série de coisas. Ninguém é inocente, ninguém é a primeira vez que está enfrentando isso. Não, desculpe, nós temos o karma individual, temos o karma coletivo, temos o karma planetário. E estou falando karma não como coisa negativa, como processo educativo. Né? Então as pessoas falam, mudou. Não, desculpa, é o prosseguimento. Não tem... A gente faz uma oração, a gente canta, brinda e tudo. Isso é uma comemoração social. Mas a linha do tempo não modifica apenas pela comemoração nossa. O que modifica é se eu mudar a forma de reagir aos acontecimentos e de agir durante os acontecimentos. Ora, aí muda o panorama nosso. Eu posso pegar esse copo e ver meio cheio e você ver meio vazio. O acontecimento, o ato em si é o mesmo. O que está modificando é como eu estou olhando. A perspectiva é minha. Então as pessoas têm ilusão de que as coisas mudam. E tem gente que tem um discurso fabricado, religiosamente fabricado. Mas Deus está atento e vai mudar tudo. Gente, ele sempre esteve. E nada disso ocorre sem ser da vontade dele, não. Desculpa, Deus não age do jeito que você acredita. Do jeito que a minha religião ou a sua ensina. O conceito de Deus é algo bem mais amplo. Essa ideia de que Deus vai fazer isto ou aquilo é uma ideia que eu acho que faz parte de um contexto de uma espiritualidade mais incipiente, assim, mais juvenil, mas à medida que amadurece, o próprio Jesus, assim... Sabe o que eu acho que tem muito a ver com aquele conceito dos israelitas, no passado, no deserto ainda, depois que se estabeleceram já na Terra Prometida, que eles tinham um Deus pessoal que fazia o que eles queriam. Eles achavam que os acontecimentos... Você quer dizer o Deus nacional? Nacional. A ideia de Jeová? De Jeová. E, de certa forma, nacional. Deus vai fazer as coisas me beneficiar. Então, é como se fosse assim, alguém é bom porque eu estou me beneficiando com aquilo que alguém está fazendo. Mas se o outro for beneficiado e eu não, aí o pessoal fala, é a mão de Deus que pesou. Aquela história como se fosse um castigo, como se fosse... Peraí, não. De Deus estar do lado de uma... Por exemplo, numa guerra, numa batalha. Como se ele tivesse... Deus está do lado de um determinado... e do outro não. Do outro não, né? Então, o conceito das pessoas que não amadureceram ainda, né? Como se Deus fosse tomar partido, como fosse um ser que estivesse ali olhando. Eu vou fazer isso. Vou decidir eu vou fazer aquilo. Peraí. Não adianta, a sua crença é diferente da sua fé. A sua crença a respeito de Deus não muda os acontecimentos mundiais. Então, se essa crença servir para mudar a sua forma de ver as coisas,
de uma maneira mais madura, também vai mudar o seu comportamento, vai mudar suas reações, e a gente vai parar muito de sentir coitadinho, vai ver o tanto de coisa boa que tem acontecido e que nós temos ignorado, porque no fundo, a gente tem ignorado muita coisa positiva. Porque o medo é muito grande, o medo de perder a vida física, o corpo físico, né? Ele passa, nesse momento, ele passa a ter mais importância aos olhos da multidão do que a vida espiritual eterna. A gente falou disso na semana passada, Marcos e eu tenho medo de perder a vida olhar física. Sobre que só tem no horizonte a vida material. Isso é o oposto de espiritualidade, num certo sentido. E aí eu fiz a relação com aquele aspecto que a Kardec comentava, de ter dito que o maior inimigo do espiritismo, que o espiritismo viria vencer, é o materialismo, ou seja, não o materialismo com apego a coisas materiais, como a gente costuma entender hoje, né, mas filosoficamente falando, como um ponto de vista sobre a vida que só enxerga, né, tudo começa e termina na matéria, né, só a vida material é que interessa aos olhos. Isso, na verdade, você vê que é um problema da nossa ciência tradicional, inclusive até isso, né? Porque como é que Provérbios diz, aquele versículo famoso, acho que é Provérbios 9, versículo 10, que diz assim, a sabedoria começa com temor a Deus, né? Então, num ambiente eminentemente secular, pode haver conhecimento, mas sabedoria é um pouco mais difícil, né? Então, que reflete esse conceito, né? De que se a gente só enxerga a matéria, né? Fica muito limitado, né, o olhar. E o tanto que as pessoas que são religiosas, estão em busca de um caminho de espiritualidade, se perdem no meio das guerras ideológicas, das guerras políticas, de contra isso, a favor daquilo, Aí você vê que, na verdade, esse religiosismo, essa espiritualidade é só uma casca. Porque existem guerras, brigas. Você vê as discussões homéricas na internet feitas por aqueles que deviam ser os mensageiros da paz. Então, talvez também, Robson, será que é porque há uma série, as ideologias hoje suplantando o lugar ou preenchendo a lacuna deixada por uma filiação religiosa? E como é da natureza humana, em boa medida, essa filiação religiosa, essa vocação por se identificar com uma ideologia, por venerar alguma coisa. Então, esses ismos todos que aí estão, será que então chamam atenção, concorrem, brigam pela atenção da pessoa e ela acaba se filiando às ideologias as mais diversas? E é uma maneira das trevas usarem isso também, no sentido de a gente ficar seduzido por N ideologias seculares, ou seja, materiais, e deixar de lado o essencial da mensagem, que é espiritual, que é aquela história de Efésios 6, versículo 12, que você sempre lembra, né? Aquele texto de Paulo de Tarso, espiritual, né? Que a nossa guerra, né? Como é que é? Você sabe de cor sempre, né? A nossa batalha não é contra a carne e nem o sangue, né? Mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desses séculos, nas regiões da maldade. Nas regiões, acho que ainda ele diz celestiais da maldade, para dizer que é extrafísico, né? O campo de batalha. E pensar que o mundo nunca precisou tanto de uma mensagem de paz e do mensageiro da paz, igual nos dias de hoje. E aí é curioso notar que muita gente que deveria ser o mensageiro da paz, que deveria, assim, instigar políticas, no sentido assim, de atitudes, atividades pacíficas, ficam instigando uma guerra de um contra o outro e querendo forçar o outro a tomar um partido, como se fosse necessário isso, e o que a humanidade menos precisa é isso. E aí fala, poxa vida, onde nós estamos? Será que nós aprendemos a lição? Bom, eu, pessoalmente, tenho o meu pensamento, e se o pessoal já tira pedra em mim pelo que eu falo, imagina se ele soubesse o que eu penso. Ia ser complicado. Mas eu fico pensando assim,
nós estamos carecendo ainda de situações mais firmes, né? De um alinhamento de chakras. Lá é Verilda Batista, né? Mas o que você entende que seriam, então, essas situações mais firmes? Coisas do estilo que a gente lê nos livros 2080? Por aí, no mínimo. Eu, pessoalmente... São os livros do espírito Júlio Verne, né, com, vamos dizer assim, adaptando literariamente um conteúdo em grande medida dado pelo espírito Edgar Cayce, não é isso? Exato, Aqui, na psicografia de Robson. Eu, por mim, eu acho que foi uma grande, não sei se é bondade, se é uma consideração do Júlio Verne sugerir que o livro fosse uma ficção ou uma utopia, uma distopia. Né? Mas para mim aquilo foi uma profecia mesmo, assim, olha, a situação é esta. Ainda aí, que o próprio Verne negue isso lá? Negue isso, né? Você entende que... Eu entendo que sim. E eu não vejo o livro como se fosse uma coisa assim, uma linha só, sabe, inamovível no tempo, porque esses acontecimentos, um vai acontecer exatamente atrás do outro, não. Mas ele é muito claro que vem uma situação, a gente não aprende com aquela situação, e aí vem outra mais grave. Mais drástica. Mais drástica. A humanidade não aprendeu. É assim na vida, na nossa vida é assim. Ela funciona assim, você vai tomar um medicamento homeopático, um fitoterápico, um fitofloral, quando a coisa, às vezes, ainda está fácil de resolver com aquilo. Chega um momento que você vai ter que tomar um antibiótico. Não adianta, a homeopatia, para algumas situações, ela não vai funcionar. Em outros momentos ainda você vai ter que fazer cirurgia. Né? E outros vai ser o quê? A morte. A morte que muita gente, por ter uma visão absurdamente diferente da visão do Cristo sobre a morte e o morrer, da visão espírita a respeito da morte e do morrer, a pessoa fica com medo. A morte, muitas vezes, ela não é o problema. Às vezes, ela é a solução para o recomeço, de uma maneira diferente. Em muitos casos é assim. Nós não estamos preparados ou não queremos nos preparar para a morte. A gente quer conversar com gente morta. Quer conversar com espírito, ver espírito, ouvir espírito. Mas quando você pensa em virar espírito... Eu vi que esses dias mesmo eu visitei um amigo com Covid, que estava internado. Aí você via meio assim aquele desespero, aquela coisa. Ai, será que chega o meu momento? Alguém não te falou que você vai morrer? Você vai morrer. A enfermeira estava perto de mim. Você não pode falar assim, não, você também vai. E eu vou, desculpa, você é imortal, minha querida? Assim, ele tem que ter mais certeza disso do que você, porque ele conhece. Ah, mas você não está confortando. Mas quem disse que eu vim para confortar? Eu vim para fazer uma visita de realidade para ele, sacudir e falar, você vai morrer. Não queria dizer que era naqueles dias. Não falei que era naqueles dias. Eu falei assim, a hora que você põe isso na cabeça, eu tenho que confrontar que fisicamente eu sou mortal, você vai, pronto, acabou o problema. Agora, o que eu vou fazer a partir de agora? Viver tão bem quanto eu puder viver. E viver assim, como se a morte fosse a última coisa do mundo, mas me preparar como se ela fosse ocorrer hoje. O Arthur sempre me falou assim, viva como se você fosse morrer daqui a 1000 anos, mas esteja preparado como se você soubesse que a sua morte vai ser amanhã. Prepare-se para isso. Cada dia, não tire isso da sua cabeça, não. Isso facilita você, né? Mas a gente tem medo de pensar nisso. Então, é um paradoxo, mas é interessante, não é incoerente, não. E o que eu quero introduzir essa ideia da morte é para desmistificar isto. Quer dizer, eu tenho que viver como se eu daqui a 1000 anos, ou seja, eu vou trabalhar, lutar, ter esperança, ter fé, ter garra, mas me preparar, porque ela pode vir qualquer hora. Mas, em termos educativos, olha, a humanidade fez jus em vários momentos a intervenções naturais da natureza,
há situações que... A natureza, eu lembro muito dos filhos Arthur, quando da psicografia do Gestação da Terra, que a gente fazia muitas perguntas para ele, elaborava na semana, para na outra ele responder. Foi um período bem gostoso, assim. E eu sou louco para a gente resgatar fitas daquela época. Bom, hoje não tem nem aparelhos para passar aquilo, né? Aquelas fitas Cassete, antigas. nós tínhamos gravações disso em áudio. Aliás, eu vou dar uma olhada, Léo, porque eu tenho várias... Descobri na mudança agora que eu tenho tanto na última, né? Na mais recente. Desse final de semana, porque eu não estava, né? Coisa assim de fita cassete. Eu tenho. Eu quero ver se eu acho uma Tape deck, para ver o que é. Mas Arthur falava muito conosco, assim, dos momentos em que... Aliás, não é dos momentos, voltando um pouco. É que o próprio sistema do planeta Terra, ele é concebido para que ele tenha elementos que são acionados quando o homem chega a um momento de desequilíbrio. Então, são acionados elementos naturais. Não é porque Deus vai lá e põe uma coisa e o homem vai sofrer isso agora. Não é por aí. O próprio planeta, todos os planetas têm esses elementos. Como todo planeta tem a solução para aquilo, dentro do próprio planeta. E isso é interessante, só que nós ainda não aprendemos como humanidade e nem como espiritualistas a ter essa visão orgânica do universo, orgânica, quando ele explica a função da dor, que eu acho muito interessante, que ele fala que a dor foi inserida no universo como uma grande mestra, uma grande professora. Ela só entra em ação quando nós esgotamos o processo educativo, nós não fizemos direito à lição, a dor entra como elemento regulador para nos fazer voltar ao caminho. Eu voltei ao caminho, ela se afasta. É automático, ela cessa. Ela perdeu a finalidade. Então, não tem necessidade da dor se eu estou voltando ao caminho. Mas se ela persiste, é porque eu não voltei ainda. Certo? Porque é automático, não é porque os espíritos querem, não é porque Deus quer. E Deus não vai tirar essa dor só porque eu rezei e pedi. Se é da própria lei, né? Se é da própria lei. Eu fiz com que a dor aparecesse. E aí que nós pensamos, eu não fiz nada para movimentar. Olha, nós somos um organismo universal. A humanidade é um organismo. A Terra é um organismo. E nesse momento a Terra está se... revolvendo. Nós poderíamos dizer que somos um organismo coletivo, uma mente coletiva que forma a humanidade, com vários indivíduos, porém com a forma de pensar, com a média de pensamento, né? É que o José muito fala isso, às vezes o Estevão, em algumas aulas, que ele fala que a corrente de pensamentos superiores que circundam a Terra não são tão superiores assim. Ele falou assim, acha uma média para ela e você vai ver onde fica essa corrente de pensamentos da Terra, porque ela é a soma dos pensamentos, da qualidade dos pensamentos dos habitantes da Terra. E são esses pensamentos, estas emoções, tudo isso é que aciona o sistema de defesa da Terra. Nós acionamos o sistema de defesa, porque a Terra é um organismo vivo. E a Terra, tem algo errado no comportamento desse ser coletivo. Nós não estamos vivendo fora da humanidade. Nós temos responsabilidade com o chão que nós pisamos. Nós temos responsabilidade com aquilo que nós fazemos da terra que nós pisamos. Nós temos responsabilidade com o que os nossos filhos farão daquilo que eu estou pondo. Nós temos responsabilidades. E a gente se coloca sempre, a gente tem uma tendência, não sei se você notou, de achar que a gente é bonzinho, que nós somos diferentes dos outros. Que nós somos mais comportados, que nós somos mais civilizados, que eu sou... Não, eu não faço isso, eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa. Eu vou dizer, gente, de onde vem esse conceito que você é bonzinho, que você é bem... Se fosse bom, você não estava aqui. Estava entre os anjos, né, ajudando por aí afora. A cultura hoje também cumpre um papel daninho nesse aspecto, né? Porque ela ressalta... A cultura
no fim, a gente tem um narcisismo muito grande, né? E a cultura o tempo todo hoje nos diz que é como se o homem da atualidade fosse o suprassumo do esclarecimento, né? Você vê que hoje quantos movimentos, inclusive políticos, ideológicos, olham para o passado, né? Julgando com os olhos de hoje os homens do passado, todo o tempo num sentido de dizer que nós somos melhores, né? Inclusive caçando estátuas, monumentos, né? Meio que apagando a história, mas no fundo é um autoelogio, né? É uma maneira de dizer, não, nós somos tão mais esclarecidos do que esses povos do passado. Então é um exercício de narcisismo assim também, né? E de dizer, de reforçar essa percepção de que talvez nós sejamos especiais de alguma forma, porque nós sabemos coisas, né? Que antigamente não se sabia. É uma atitude bem diferente do que historicamente a gente tem um predomínio de uma reverência com o passado. Lembra aquela frase famosa do Newton, né? Me parece que seja, que acho que é dele mesmo, do Isaac Newton, que ele teria dito que, quando fala das teorias dele, ele fala que eu estou assentado sobre ombros de gigantes, né? Então ele atribui o que ele pôde fazer ao fato de que ele estava sentado, né? Ele conseguia ver mais longe porque ele estava sentado em cima de gente alta, que eram os antepassados, né? Aqueles que a nossa atitude hoje com o conhecimento é muito diferente dessa, né? Com a história mesmo, né? É uma atitude de que nós estamos, né? Quer dizer, a civilização atual é o suprassumo, né? Isso quando a gente vê de modo geral, mas quando a gente pega particularidades como, por exemplo, nós espiritualistas, nós achamos que somos espiritualizados. Exato. Eu sou espiritualizado. Não, então, a ponte que eu estava fazendo assim é que tanto a cultura no macro reforça isso, quanto no micro. E no micro a gente tende a ter uma postura assim, romântica. No fundo, isso é exatamente o romantismo. É engraçado que a gente fala em romance, né? E as pessoas lembram sempre histórias de amor. Mas a principal característica romântica, né, do romantismo como estilo de literatura e de época que marcou as artes, o pensamento de uma grande época, eu lembro até hoje, meu professor disse que o Raul Seixas captou isso num verso, e realmente é uma maneira bem clara de explicar, que é aquele verso de uma música do Raul Seixas que dizia: pare o mundo que eu quero descer, né? Acho que é aquela música que falava do disco voador, não é? Acho que sim. Enfim, mas pare o mundo que eu quero descer. A atitude romântica é essa por excelência, né? Eu sou bom demais para esse mundo está corrompido, esse mundo está perdido. Eu não pertenço a esse mundo, mas porque eu sou bom. Isso é a ideia romântica, sentimentalista. Você vê como isso voltou de uma forma de que é bonito exibir o sofrimento em praça pública, né? Você vê que os autores românticos, os brasileiros, eu lembro que meu professor de literatura brincava assim: de 10 autores brasileiros do romantismo, 9 morreram de suicídio e 1 de tuberculose autoprovocada. Porque, de fato, eles morriam com 20 e poucos anos e era comum, não sei se você sabe disso, de fato, o sujeito ir tomar chuva e tomar frio, se expor a condições para pegar tuberculose e morrer. Porque é um sentimentalismo, assim, né? Demonstrar os sentimentos, né? E viver o sofrimento tem uma nobreza inerente, assim, né? E exibir em praça pública é uma ideia essencialmente romântica e que, no fundo, é um narcisismo. Porque a pessoa se sente além daquela média ali. Como terapeuta, atendendo via Zoom, né? Pela internet, é muito comum pessoas que, pseudo-espiritualizadas, eu não preciso passar por isso, eu preciso ser abduzida desse mundo e levar para outro lugar. É a ideia romântica por excelência. Gente, isso é no século XVIII, XIX. Olha, se você fosse tão elevado, você não consegue pensar isso. Você estava no meio ajudando. Pois é, e não querendo se afastar. Basta ver isso no livro de Ângelo Inácio, O Fim da Escuridão, né? E Teresa de Calcutá também fala: os céus estão vazios,
porque os espíritos superiores estão lá nas furnas ajudando. O Zartur diz, o Zartur, que eu acho que é autor dessa frase, assim, pelo menos entre nós, não sei se originalmente é dele, que diz: quem ama se envolve. Sim, né? Que é uma frase também magnânima, né? Em 3, 4 palavras. Jesus disse também que nós somos o fermento para levedar a massa, que quer dizer que a gente precisa se misturar, né? Vos envio como é que é? Cordeiros em meio aos lobos, não é isso? Que também quer dizer que a gente vai se misturar, e até se misturar, se é em meio aos lobos, significa que é nos ambientes sujos, vamos assim dizer, né? Impuros. Vamos usar uma palavra. Impuro, nos ambientes impuros, porque se é um ambiente onde o lobo vive, é onde vigora a lei, né, da alcateia, não é isso? E Jesus fala que vai nos enviar em meio a essas figuras, mas de repente eu sou bom demais, então imagina. E nesse sentido, a nossa compreensão do Evangelho é muito falha, né? Porque então é o oposto da ideia, a ideia romântica, num certo sentido, é o oposto da ideia cristã, né? Da ideia de Jesus, né? E fala que a gente é a levedura que é para colocar na massa. Exatamente. E fazer a massa crescer e dar qualidade à massa, né? Fazer ela expandir. Que nós somos portadores de luz, porque né, vocês sois luzes, né? Não é isso? Vós sois Deus, vós sois luz, né? Quem põe a luz debaixo do alqueire. Então, quer dizer, se a gente vai ser porta-voz de uma luz, só tem sentido estar no escuro. Quem quer luz? Faz sentido botar uma lamparina num estúdio super iluminado como esse aqui? Não. A luz, ela cumpre para valer o seu papel. Claro que põe no escuro. É no escuro. Então, se você vai ter que levar a luz no escuro e nós somos a luz, né? Mas eu acredito que, independente de qualquer situação que o planeta aciona, né, para, digamos assim, na tentativa de resolver o processo educativo dos seus conterrâneos, seus habitantes, nós estamos vivendo num momento em que há muita pretensão vindo à tona, há muita, a gente pretensiosa mesmo, nós somos pretensiosos, e a situação, a gente quer ser melhor do que o outro, eu não mereço passar por isso, eu não preciso passar por isso. É como se eu fosse, um ser das estrelas que foi capturado dentro desse corpo. E eu não vejo, a minha mente está embotada, meu conceito de espiritualidade está embotado a tal ponto que eu não vejo a minha necessidade de reeducar, de simplificar. Foi ontem mesmo, eu estava em casa, parece amanhã. Não amanhã, né? Amanhã para você começa às 4 da tarde, né? Não, mas quando eu falo manhã, eram 5:30 da manhã. Ah, não. Realmente aí para mim ainda é noite. Eu estava pensando madrugada, assim... acho que começa às 6 e às 9:30, eu acho que aí. Mas o meu relógio, eu reconheço, é muito particular. Eu estava pensando algumas coisas e falei assim, puxa vida, nós estamos precisando. Aquilo que Zartur falava, simplifica, meu filho, simplifica, simplifica, simplifica. Eu estava pensando nisso e pensando naquilo que Edgar Cayce falou em 2008, 2009, por aí, que ele falou assim, acho que está até no livro, está reescrito no livro O Fim da Escuridão, se não me engano. Que tem um prefácio dele, né? Ou a gente fala dele já. Nenhuma família da Terra, nenhum país da Terra, nenhuma família da Terra ficará isenta passará incólume por esse... diante dos acontecimentos que virão, e nenhum se isentará à necessidade de simplificar para sobreviver. Então, por isso que eu falo assim, tem coisas que são palavras muito proféticas mesmo, né, com esse conteúdo profético. E nesse momento, a gente acha que simplificar é dizer que eu sou bom, sou melhor que o outro, logo eu não preciso passar por isso, ou eu estou sofrendo uma injustiça sideral, cósmica,
E uma série de coisas, pô, eu estou inserido. Pensar-se injustiçado é uma coisa que também está na moda. Né? Porque está na moda, assim, hoje... Veja, Robson, houve uma mudança cultural muito interessante de valor, assim. A sua mãe, para não falar de você, mas assim, que não está num tempo tão recuado, né? O que a cultura dizia naquela época é que admirável era vencer as dificuldades, não se entregar às dificuldades. Admirável era, apesar de toda a falta de recurso, por exemplo, a sua mãe ter chegado onde chegou, mesmo sem ter aprendido a ler e escrever, e mesmo, né, nascendo paupérrima e tantas outras limitações. Hoje, a cultura diz o contrário, que você é merecedor de algo mais que não te foi dado porque você é vítima seja de um preconceito, de uma discriminação, de uma desigualdade. O mundo é uma atitude perante o mundo assim... Que você é vítima. Né? E que assim, o mundo me deve alguma coisa porque eu existo. Não é nem pelo que eu faço, porque eu não preciso fazer nada de magnânimo. Simplesmente respirar me dá direito a usufruir de certa coisa. É uma ideia que não, na história não é... E tudo hoje, nós chegamos a um ponto que tudo hoje é ofensa. É uma ofensa qualquer coisa. Uma brincadeira é ofensa, uma verdade é ofensa. E aí você fala assim, como que eu me comporto? Até você, por exemplo, são 2 fatores que aconteceram comigo. Eu entrei num elevador esses dias para ir ao médico e as mulheres estavam à porta do elevador conversando. Eu querendo entrar, elas conversando. Eu falei assim, senhora me dá licença, por gentileza? A mulher falou assim, que falta de educação é essa? Eu falei assim, mas desculpa, é a senhora que está me impedindo de entrar. Eu estou pedindo com licença e por gentileza. A senhora quer que eu haja de maneira diferente, é fácil para mim. Aí, não, a mulher ficou com raiva porque eu pedi, por gentileza, a senhora me deixa entrar? Que elas estavam conversando, trancando o elevador. O acesso ao elevador. Uhum. O outro fator é que eu fui pegar um ônibus e aí tinha um pedaço de um banquinho assim pequeno para sentar. Eu estava sentado no ônibus e tinha uma senhora, né, com um diâmetro maior, uma senhora negra, e mais uma moça também com cabelo lindo. Eu adoro pessoas negras quando elas assumem a negritude, aquele cabelo todo sabe, diferente, assim, eu acho lindo, lindo. Eu olhei assim, só que eu me levantei para dar o lugar para a dona. A senhora obesa. Para a senhora obesa. A mulher olhou para mim e falou assim, o que é? Você levantou porque não gosta de negro? Está com medo de pegar doença perto de mim? Essa própria? Essa própria. Olha. Eu falei assim, não, minha senhora, a senhora me desculpa, eu me levantei porque eu achei que a senhora merece estar sentada aqui. É uma senhora, é para dar lugar. Ela se sentiu ofendida por causa disso. E não conseguiu. Essa é impressionante. E a filha dela começou a bater boca. Eu peguei, olhei assim, pelo amor. Porque essa outra do cabelo bonito era filha Era filha. Uhum. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quis ser gentil para a dona sentar. E não consegui comer. Tudo é ofensa. Então eu falei assim, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu morro aqui na cruz? Porque você não sabe. Você quer ajudar, é ofensa. Você quer fazer uma coisa, você pede licença para o outro, é ofensa. Eu falei assim, essa é a sociedade. Mas também se você se entregar a isso, se achar vítima da sociedade, você deixa de viver. Interessante. Tem que ter uma postura digna, né? Mas então, eu não consigo enxergar exatamente qual é que será o desfecho possível que suscitará uma mudança. E que mudança é essa? Eu não consigo ver nem exatamente que mudança é essa. É lógico que é fácil a gente responder em tese. Em tese, são as verdades do Evangelho serem vivenciadas. Mas isso é em tese. Até na prática... Isso, eu vou fazer uma coisa como brincadeira aqui, né? O sistema automático da Terra entrou em funcionamento várias vezes. Nós vimos o que aconteceu com o Vesúvio. Uhum. O que aconteceu com Roma. Uhum. O que aconteceu com várias civilizações. Né? E o mundo não acabou por causa daquilo. Sim. Aqueles mesmos espíritos, uma época de sofrimento, reencarnaram em outros lugares, continuaram tranquilamente, né? Então,
eu estou achando que se a gente não aprender a viver dentro desse, que você falou assim, desse evangelho, não como letra, não como ensinamento religioso, mas o princípio do evangelho. Sim, a polícia do cordeiro, se a gente não assimilar isso e desobstruir, desanuviar a mente dessa hipnose coletiva que é irradiada sobre nós o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Se eu não assimilar o evangelho, nós acionaremos de novo o sistema de defesa do planeta, mais uma vez, porque se nós não aprendemos o atual sistema, parece que não, né? Porque no meio de tudo isso ainda está tendo bombardeio, ainda está desenvolvendo urânio para querendo fazer bomba, ainda está tendo guerrilha, ainda... Eu falo assim, o que mudou no comportamento como humanidade, né? Como povo, assim? É lógico que nós vemos muita gente boa aparecendo, muita atitude positiva, muita atitude generosa. Eu estou falando agora como humanidade. Então a gente tem que ver que às vezes a gente faz jus a novos sistemas educativos. E se a gente olhar como humanidade, a gente vai ver também que tudo aquilo que acontece não é nada mais, nada menos do que tentativas, né, dessa lei divina de nos ensinar algo, né? E se nós não aprendermos, lógico, vamos aprender de outra forma. Vamos passar quantas vezes possível no mesmo problema ou situações que se assemelham para extrairmos conhecimento dali, alguma coisa. Pois é bonito como o universo funciona, eu acho bonito. É mais ou menos aquele que... Esse dia eu estava conversando com um médico, a gente estava num grupo de médicos, um deles... Eu não sou médico, né, mas estava num grupo. E aí um deles chegou e falou assim, nossa, eu acho bonito quando eu vejo aquela ferida aberta. E eu falei assim, para por aí. Eu falei, você está ficando doido. O outro falou assim, ai, você nunca viu o fígado, o pulmão, o coração? Eu acho que a gente põe a mão ali dentro, aquela coisa. Eu falei assim, que louco. Ele pegou e falou assim, não, mas Robson, é o funcionamento disso. É muito... Ele falou assim, e até a doença. Ele falou assim, quando a gente vê a dor e a doença, e a gente vê que o organismo está acionando alguma lei ali que a gente desconhece. Tem um deles que falou assim, existe uma lei moral. Ele falou, eu lembro disso que ele falou, um dos médicos falou assim, olha, existe uma lei moral que é acionada pelos órgãos internos. Sabe? Os órgãos estão sendo abusados e forçados na sua função e eles acionam a lei moral. Essa lei moral produz isso que chama sofrimento. Ele falou assim, a nossa mão não alivia o sofrimento. A nossa mão, como é que ele usou o nome lá? Ele falou assim, a gente tenta aliviar a pressão que produziu o sofrimento. O efeito, então, né? Ele diz que é uma pressão. A gente tenta aliviar essa pressão, mas compete ao paciente mudar a forma de vida. Senão, se ele não mudar a forma de vida dele, ele aumenta a pressão interna e a lei moral é acionada de novo e ele vai ser obrigado a passar por aquilo. É bonito o jeito. Então, às vezes eu vejo a humanidade assim, eu fico assim, gente, é bonito o jeito que a humanidade funciona. Não é um Deus que está lá assim, eu vou punir, eu vou mandar isso, eu vou mandar aquilo. Não, existem elementos aqui. É lógico que alguns elementos são ajudados, dinamizados por um grupo, por algumas pessoas, mas são elementos da Terra mesmo, né? E esse mecanismo é bonito de ver, né? É bem interessante. Nossa live hoje está assim... Filosófica? Bom, eu ia dizer assim, mais densa, mas pode ser. Não, mas é para mostrar assim, que existe um funcionamento, uma lei que regula tudo. Quando eu falo isso, eu falo muito... Eu tive a oportunidade de visitar o Luiz Antônio Gasparetto antes dele desencarnar, na casa dele. E foi muito bom, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É o jeito irreverente dele, sabe? Aquela coisa assim, mas um conhecimento extraordinário. Uma coisa, ele falou comigo assim, Robson, as pessoas, quando elas acordarem para o funcionamento da lei de Deus... porque ele falava muito disso, né? Ele falou assim, esse funcionamento da lei é algo que extasia a gente. Ele falou assim, os espíritos têm
me ajudado muito no estudo a respeito de como funciona essa lei. Ele falou assim, aquilo que nos seus livros chama de lei orgânica do universo. Ele estudava muito o livro do Ângelo Inácio, né? E aí eu falei assim, mas é mesmo, viu? Porque é como o médico que estava extasiado por aquilo, eu achei difícil de ver. Quando a gente fala, olha para tudo que ocorre e fala assim, que maravilha o funcionamento da lei, as pessoas dizem, nossa, você está achando isso bom? Não, estou achando maravilhoso, não é bom no sentido de bom e mal. É maravilhoso o mecanismo de funcionamento da lei que rege tudo isso aqui, que faz a gente enfrentar esse momento. Na semana passada o Marcos chamava esse tempo, assim, ele até, não lembro exatamente o adjetivo que ele usou, mas a gente falou assim, de ser fascinante, extraordinário, no sentido a gente está presente nesse momento em que, né, falando mesmo do nosso dia a dia, assim, dessa fase que temos vivido, né, de máscaras que estão caindo, né, é até engraçado que a gente está numa coisa de usar máscara, mas na prática o que está acontecendo é que as máscaras estão caindo, assim, de uma forma cada vez menos se sustentam, né, os teatros. E a gente assim, vive né? num momento, mudando um pouco só o foco, né? Mas os acontecimentos são os mesmos. Nós vivemos um momento muito interessante. Quem participa do Colegiado de Guardiões da Humanidade, estão fazendo as aulas, percebem isso. No primeiro momento do processo, eu já até falei aqui junto com você do processo reurbanizatório, né, que passou a Europa, né, que atingiu o ápice lá pela década de 1980, por aí. Quando os espíritos foram transmigrados da Europa para as Américas, mais precisamente na América Latina, Ásia e África, com um foco maior aqui, e diminuiu a pressão espiritual sobre a Europa, o primeiro momento que marcou isso foi a derrubada do Muro de Berlim, como marco do processo de reurbanização, marco social. Quer dizer, então, não é bem o primeiro que você quer dizer, é a consagração. Não, é porque houve mais marcos, né? Sim, então, sim, o primeiro foi a derrubada, queda do Muro de Berlim, depois... Mas de um processo que começou, então, lá pelos anos 60, 40, por aí, né? 40, depois da guerra. Quando aí deu aí um marco de processo reurbanizatório, o segundo marco, a comunidade do euro e o euro, né? Então, isso é uma repercussão social de um evento que ocorreu no plano extrafísico. Ora, se isto foi a repercussão de um evento local, o que nós estamos vivendo a nível global é a repercussão da reurbanização geral do planeta Terra. Que o mundo começou, a limpeza do umbral está começando assim, num nível global, escatológico mesmo, né? Nesse sentido que de fim dos tempos, de um sistema de coisa, o que gera aqui na Terra, seja através do homem sendo dinamizador, não, mas abrangendo a humanidade, é um grande marco. E nós podemos esperar outros, à medida que vai avançando o processo de limpeza do submundo, do mundo astral, outras situações vão chegando à Terra, né? E também isso marca também aquilo que o Allan Kardec fala, uma partida em grande escala da população e uma chegada de novos espíritos. Né? De tempos em tempos isso vai acontecendo de uma maneira mais intensa ou menos intensa, né? Mas isso tudo já marca o quê? Processos que estão ocorrendo no plano extrafísico, que nós já falamos nas lives anteriores aqui. Vocês poderão ver aí no nosso canal. A gente também está num tempo de estudar a terceira parte do livro, né? Você falou em Kardec, lembrei, né? A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, né? Aqueles textos, é a menor das três partes do livro, né? Menos extensa, mas é o tema do momento, né? Quando a gente lê aqueles textos, é impressionante, né? Que tenham sido, quer dizer, escritos há muito mais tempo, mas que aquela interpretação tenha sido dada por Kardec, pelos espíritos, é claro, há, sei lá, 160 anos ou mais, né? É interessante. E vamos ver o palco dos acontecimentos, o que nos revela aí, né? Porque a gente vai ter que esperar o desenvolvimento de algumas situações, como dizem os guardiões, para ver a resposta humana ao que
Deus está investindo, né? Ai, ai. É. Pois é. É o máximo que eu posso falar. Oh, meu Deus. Porque dá para ver que tem... Isso é um iceberg aí só, né? Que você só botou a pontinha aí do lado de fora, né? A minha... Tem hora que eu comporto, mas é tão eu isso assim, sabe? Exatamente. Eu paraliso então numa posição porque eu não quero ficar do lado, que eu estou com medo de ver o Espírito tá aqui, como se eu precisasse de virar para ver, né? Mas estou assim, não, deixa eu ficar quietinho aqui. Você ficar quietinho, passa. Igual você faz com frio. Porque ele está aqui querendo que eu fale isso, eu vou assim, não, deixa quieto. Você tem que ter bom senso, né? Senão acaba as lives. Lembra você com o frio? Nossa, até hoje. Exatamente. Até hoje é isso. Se você tem essa mesma. E sabe que essa madrugada eu senti isso na pele, né? Que estava entrando um vento frio. Eu falei assim, meu Deus, eu vou sofrer no inverno. Paradinho. Aqui. Não pude, que o José não deixou. Porque o Robson tem um estilo quando às vezes o frio tá, né? Na hora de dormir, durante a noite. Eu vou ficar paradinho aqui para ele não me ver, né? Em vez de se cobrir ou de... Lembro daquelas... Só para desanuviar, né? Digamos assim, para descontrair. Lembro aquela propaganda das americanas? Não adianta bater que eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas. Pernambucanas. Então, não aí conheço, o frio batendo e a mulher segurando a porta. Sou Deus. Eu. Não adianta bater que eu não deixo você entrar. Tá bom, filho. Até a hora, né? Que filho de Zambi, né? Vamos cantar um pouco para suavizar? Vamos cantar para suavizar. Olha lá, 1.777 pessoas online, olha só. Vamos cantar, porque logo a gente tem um pouco a doação de energia, que a gente, né, como a gente costuma sempre fazer, encerrando as nossas lives. Se eventualmente é a primeira vez que você está conosco, né, a gente começa com uma oração, faz uma conversa que hoje a gente deixou bem solta, assim, um tema bem vago, assim, amplo, porque era a volta de Robson Pinheiro, né? Aliás, foi tão... já sem me interromper, como eu tenho mania de fazer, mas então aí a gente faz uma conversa e encerra a live com uma doação de energia, colocada essa energia na mão dos guardiões superiores, dos seus emissários, dos espíritos do bem, dos benfeitores espirituais, tendo em vista, né, que essa live foi motivada pelo início desses lockdowns e o susto tomado, né, por essa pandemia que tomou proporções mundiais. Eram 3, né? E aí a gente começou com um desejo de colaborar, de colocar algum recurso na mão das equipes espirituais para que elas realizassem atividades de socorro e também de justiça, né? Mas o que eu ia dizer é que eu comecei até desafinado, lá pelo 3º verso é que eu consegui achar o tom. Você puxou alta a música do mercado? Mas sabe por quê? Eu estou com dificuldade da voz por causa do frio aqui para mim. Do frio do ar. Do ar-condicionado. Assim, depois que eu achei, beleza. Mas no início eu dei umas rateadas. Assim. Eu achei frio, daí eu vou espirrar. Mas eu dei umas rateadas, quem vê lá no início, então perdoa o nosso amadorismo de cantor. Não esqueça o Djalma Argolo, nosso amigão, né, de Salvador. É um grande Djalma Argolo, né, das maiores mentes, na minha opinião, acho que talvez a maior mente espírita que tem aí reencarnada, né, um desbunde. E o Djalma, que aliás está lá de vento em popa, né, eu não pude olhar com atenção. Com a Márcia, né? A Márcia Sociedades Espíritas, de Estudos Espíritas na internet, totalmente online, totalmente né? Online. Com reuniões, salas, né? Mas ele brincando que muita gente nessa pandemia resolveu se arriscar como cantor amador, né? Inclui a gente. Que realmente, né? Bota amador nisso. Pois é, né? Então, como vai ser aí? Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas
mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem consolar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem consolar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Arrebatado fui no dia do Senhor e ouvi uma grande voz, a voz do meu Jesus, e aos seus pés caí, aos pés do Salvador, aquele que por mim morreu na cruz. Eu vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz no céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. Onipotente Deus, a quem vencer dará tudo que é seu no céu, tudo herdará de Deus. Serei seu eterno Pai, serás meu filho então, pois quem vencer alcançará perdão. E vi um novo
uma grande voz no céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. E lá no céu eu vi os filhos do Senhor, louvando a Deus o Pai, por seu tão grande amor. E breve bendirão todos os remidos então, morar com Cristo na feliz Sião. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz no céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. É isso, né? Eu repito o que eu disse semana passada com o Marcos aqui. Eu não sei como as pessoas vivem os momentos de dificuldades assim, nesse sentido global, é uma coisa, acho que sem precedentes nas últimas décadas desta forma, sem uma ligação com a espiritualidade, sem oração, uma vivência religiosa. Realmente, bom, dá para ver, porque as pessoas que eu conheço que se enquadram nessa categoria estão, em sua maioria, com crises de pânico, crises de ansiedade, insônia e os mais diversos problemas dessa natureza, né? Porque realmente as correntes mentais aí... Oh, Robson, aliás, bom, esse é o tema para depois, porque nós vamos fazer a doação agora. Mas você sabe que esses dias eu estava especulando, é pura especulação, depois se você eventualmente comentar alguma coisa, tiver alguma notícia. Se pode... quer dizer, se é possível, é óbvio que é possível, mas eu fiquei pensando numa hipótese de, pelos processos de tecnomagia das sombras, eles terem encontrado um jeito de pegar carona nas ondas do rádio, principalmente da televisão, e junto com as ondas e claro, o conteúdo difundido por meio daquelas ondas, projetar na casa das pessoas, nos lares das pessoas, emissões de medo, de pavor, né? Eles aproveitam como veículos de transmissão dessas ondas, né? Que são eletromagnéticas. Pegando uma espécie de carona. São eletromagnéticas. Porque o que eu conheço de pessoas que, tendo ficado reclusas, por exemplo, estão com medo de sair à rua, assim, das coisas mais triviais, do carro passando, do barulho da rua, do próprio movimento normal da rua. De dia, estou falando, assim, um horário comercial. Porque bombardeadas, eu entendo, ali dentro de casa, com aquela carga toda, né? As correntes de pensamento que aí estão são mesmo de se a gente não se precaver. O Jamar tem batido na tecla. Sim. A quantidade de vezes que os espíritos têm falado em oração, né? Aliás, vale sempre recomendar, né, Robson? Um dos vídeos que você procurando no canal do YouTube de Robson Pinheiro vai achar é uma mensagem do Espírito Jamar, contextualizada e depois lida por você, não é? Ontem eu estava lendo essa mensagem. Essa mensagem foi psicografada em abril do ano passado, certo? Foi. E acho que a gente difundiu ali também, então, a data do vídeo. Não sei se o pessoal conseguir achar e botar no chat, talvez. Não sei se acha assim de supetão o link. Mas está lá, no canal de Robson Pinheiro, um vídeo de uns 15 minutos, assim.
como é que a gente chamou na época? Mensagem do Espírito Jamar. O título... também não me lembro mais do título que a gente... Em tempos de pandemia, acho que foi isso. Enfim, atualíssima, né? Embora já tenha quase um ano. Pessoal, na semana que vem, lembrando então, a partir da semana que vem a gente quer usar um recurso diferente para você poder fazer perguntas para a gente, que se perdem no chat. Os comentários do YouTube nem sempre também a gente pode dar uma devida atenção. Então, uma dúvida que a gente possa trazer para cá, se você julga que tem uma pergunta interessante. Mensagem do Espírito Jamar, o guardião em tempos de pandemia, né? Obrigado, pessoal aí. 15 de maio? Pois, então a psicografia foi em abril e a gente difundiu a mensagem em maio. Então, mas o que eu dizia sobre mandar perguntas, acesse robsonpinheiro.com.br/live, tem lá um formulário para você mandar questões. Vamos à nossa doação? Agora é hora de sustentar. Como é que é? Sustentar a música. Pois é. Minha garganta não está ajudando muito, não tá então ajudando? Se falhar, vamos lá. Mas vai na senzala que é mais fácil, não tem, às vezes... E como diz o Marcos, some tudo na hora, as músicas. Some tudo. Vamos lá. Eu rezei a Deus e Maria também. Eu rezei a Deus e Maria. A doação de energia é um momento em que a gente, então, como eu disse, vai colocar um recurso na mão da equipe espiritual. A gente convida você a acessar a teclagem aí no chat, de modo a se concentrar. Nós vamos começar com um canto, a evocação dos espíritos, dos benfeitores. A gente quer envolver todo mundo e todos nós, cada um de vocês que está aí em casa junto conosco, ou na empresa, onde quer que você se encontre. Depois a gente vai a uma limpeza energética, beneficiando o ambiente doméstico, o aposento onde você se encontra, as próprias aulas de cada um de nós. Então vamos ao fortalecimento de campos de força, de defesa, de proteção, para isso usando campos de forma piramidal, conforme a técnica da apometria estuda. É uma técnica magnética que nós vamos usar aqui na nossa doação, culminando aí sim, de fato, no momento da doação de energia para a equipe espiritual. Então, vamos juntos? E eu chamei a força, e a força já vem. Abre as portas do céu, ai meu Deus. Deixai meus guias passar, ai meu Deus. Abre as portas do céu, ai meu Deus. Deixai meus guias passar. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, o nosso Pai, em nome da força de justiça, misericórdia, sabedoria, inteligência e bondade, rogando, Senhor, a conexão com esses atributos de Deus, o nosso Pai, da divindade, é que nós te buscamos, Senhor. Abra as portas do céu, deixe os guias passar nesse momento, Senhor Jesus, em que nós rogamos a conexão contigo e pretendemos, Senhor, na certeza, na fé, de que nós temos a colaborar, de que nós podemos envolver, Senhor, cada um de nós nessa vibração de destemor, de coragem, de invocar o que há de melhor em cada um de nós, de realização, de não nos deixarmos dobrar, quedarmos-nos, perdermos a fé, abalarmos-nos com os obstáculos, com os desafios que são inerentes à vida e, mais do que isso, visam ao nosso crescimento, a desenvolver a nossa couraça espiritual, para que nós tenhamos mais força e fortaleza, Senhor, para te representar, erguer a tua bandeira, a bandeira dos princípios do teu Evangelho, com o máximo de seriedade e compromisso possíveis.
É nesse momento que nós evocamos as São forças Pedro superiores do bem e da luz, lá de Angola, pedindo mandai meus congos, que São Pedro mande os sem congos, salve os pais demora. velhos e mães velhas, São salve os Pedro pretos velhos e pretas carcereiro velhas lá de nesse Angola, momento, salve os mandai iniciados meus na roupagem congos, de anciãos sem negros, trazendo a sabedoria que vem da Ruanda. São Pedro Salve os caboclos, salve a Jurema carcereiro e os caboclos lá de juremeiros, Angola, boiadeiros, mandai meus quimbandeiros nesse congos, momento, sem salve os marujos e os caboclos, demora. caboclos São marinheiros, Pedro salve a boiada, os carcereiro lá de boiadeiros, os Angola, caboclos orientais, mandai baianos, meus salve a força de raça, sem jovialidade dos demora. caboclos agora, São Pedro salve os herês, salve as carcereiro crianças, lá de salve a Angola, doçura mandai transformadora meus das crianças, congos, salve o sem Espírito Zezinho nesse demora. momento. Pedimos São aos médicos do Pedro espaço, aos carcereiro samaritanos, lá os de espíritos Angola, socorristas, mandai os que meus desbravam em congos, nome da justiça sem a força dos demora. guardiões. Salve os Exus, salve os compadres e comadres, salve os bombogiros, salve nesse momento a força dos soldados romanos, salve os soldados legionários de Maria, salve a força dos caças do chefe Tupinambá e os caboclos índios, salve a força guerreira dos espíritos comprometidos com as verdades, com a justiça, com o destemor nesse momento, impondo luz sobre as trevas. É nesse instante que nós invocamos, Senhor, as forças superiores do bem e da luz, de todas as cores e bandeiras, para atuar em Teu nome, e com a Tua permissão, e a condução de Pai João de Aruanda e do chefe Tupinambá, promovendo uma limpeza energética, com os comandos da apometria, no ritmo da música, envolvendo-nos, cada um de nós. Limpeza energética, consumindo miasmas, parasitas energéticos, que não resistem à força do vento solar. Do alto, invocando essa vibração positiva, promovendo uma limpeza intensa em torno de nós, em nossos lares e aposentos. E para a pedra balance o vento solar reverberando, torto e Pai João. 2 é Pai João, é quem abre os em 3. Vento solar reverberando, 4. Segura 5. Agora reverberando em limpeza. 6 e 7. Reverberando numa limpeza energética em torno de nossas auras, mudando o panorama energético em nossa residência, em nosso lar, em torno de cada um de nós, consumindo miasmas, formas emocionais densas e desconexas. Agora, são que não bambeia, hoje tem que bambear se a pedra é 1, 2, reverberando com vento solar, 3, 4, 5, 6 e 7. Que bambear, eu pisei na pedra e a pedra balanceou. O mundo estava torto e Pai João endireitou. Mas eu pisei na pirâmide agora de proteção. Campos energéticos e campos de força de defesa, erguendo barreiras ao mal, impondo à luz os valores superiores em nosso lar e em torno de nós. Campos individuais de proteção. Segura e em nossos lares agora, meu Pai João, não nos vértices gregos agora das letras gregas, segura sua canjira, alfa, iluminando uma pirâmide base abaixo de nossos pés, se a pedra em beta, iluminando agora, pirâmide robusta, concentração junto com a equipe espiritual agora, gama, iluminando em delta e lá em cima agora, em epsilon, te tem que bambear, mas eu pisei, iluminando a pirâmide, elevando a frequência vibratória dos campos agora. O mundo estava alfa, mais uma vez fortalecendo em beta,
mas eu pisei na pedra, pedra, e a pedra iluminando em balanceou. delta e subindo as paredes agora, em epsilon, Pai ativando. João Em direito é Pai João, é quem abre os caminhos, Pai João alinhando com é quem Kelps abre o agora as gongar. pirâmides originais do Segura Egito. sua canjira, Gira, meu Pai João, não deixe esse gonga virar. Segura sua canjira, meu Pai João, não deixe esse gonga virar. E agora, então, nós vamos colocar o melhor recurso na mão da equipe espiritual por meio da doação de energia, na sintonia com os emissários que vão desbravando todo o canto do espaço e penetrando em nossos lares nesse momento para recolher o recurso. Nós, Senhor, que tanto pedimos e precisamos de Ti, mas nesse momento vamos nos colocar à disposição, cientes de que há gente, muito mais gente do que nós, sofrendo e sofrendo muito mais e precisando do Teu alento, bem como obras da maldade, Senhor, precisando dos bons combatentes, daqueles que combatem ou fazem o bom combate em Teu nome e representando a Tua mensagem. Aberem, Shalom, Aberem, Shalom, em Israel, em Doação na mão da equipe espiritual, agora o melhor recurso, em Shalom, a paz reinará. 2. A paz Na mão da equipe espiritual agora. A paz. 3. Colocando na mão da equipe. Israel, Em Israel. 4. Na mão da equipe espiritual agora. A paz. Em 5. A paz reinará. Em 6. 7. Extraindo de nós, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Inspirados nas palavras do apóstolo Isaías agora. 7. 8. Nas tuas mãos, Senhor Jesus. 9. Invocando o melhor em nós, colocando a nossa oferta no altar da fé agora. 10. 11. Rogando a força da paz. 12. Na mão da equipe espiritual agora, juntos, unindo o nosso pensamento numa só corrente, em 13. 14. Agora 15. 16. 17, 18, 19, agora 20, 21, Senhor Jesus, nas tuas mãos. Em Israel, Shalom, Shalom. Até que você ia cantar um pouquinho mais a sua voz. Minha voz está falhando. Eu tentei manter assim. Ai, muito bom. Bom, tomara que você tenha sentido aí a ação dos Espíritos, tal como nós sentimos do lado de cá, né? Porque, de fato, a gente precisa desses momentos, né? De nos reabastecermos com eles, né? Ainda mais, suponho que seja o caso de muitos de vocês estejam aí conosco, né? O pessoal está com reuniões mediúnicas fechadas. Pois é. Ainda hoje, né? Semana passada o pessoal falava disso no chat. Então, é um momento da gente entrar em contato com os espíritos, né? Especialmente me refiro, né? Casos de médiuns que eventualmente tiveram a sua participação assim, né? Abortada, né?
pelas decisões aí, os contextos todos. É isso, gente. A semana que vem estaremos aqui. Novamente aqui, né? Então esperamos que vocês possam sintonizar conosco às 19 horas na próxima sexta-feira. Horário de Brasília, isso aí. A live fica aí, assim como as outras 44, além dessas, que estão aí para você conferir no canal de Robson Pinheiro, além de toda a programação que lá já está. Um grande beijo, um abraço a todos vocês. Abraço, pessoal. Até semana que vem.